Igreja, sou grato a Deus por estarmos juntos nesse momento. Deus sabe como eu estou aqui em termos físicos, mas Ele me deu condições aqui de chegar e eu quero agradecer por estar com vocês aqui nessa manhã. Amém? Quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias, o profeta Isaías. Quero ler somente um versículo, está no capítulo 45. Isaías, capítulo 45. Amém, amados? Eu quero ler com vocês o versículo 18. Na tradução que eu tenho, está escrito da seguinte maneira: pois assim diz o Senhor, que criou os céus, Ele é Deus, foi Ele que formou a terra e a fez, Ele a estabeleceu, Ele não a criou para ser vazia, mas a formou para que fosse habitada. Diz Ele: eu sou o Senhor e não há outro. Amém, amados? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Criador dos céus e da terra, Criador de nossas vidas, mantenedor de nossas vidas, mais um sábado estamos vivendo, e eu sou grato a Ti, que mesmo em meio às adversidades pessoais, ou por que não dizer, Pai, mesmo em meio a adversidades coletivas, o Senhor nos permitiu sairmos de nossos lares e chegarmos nesse santuário para mais uma vez poder render honra, louvor e glórias ao Teu nome. Meu Deus, obrigado por cada vida que aqui está presente. Obrigado, meu Deus, por ter nos sustentado, por ter nos fortalecido, por ter nos abençoado e nos permitir chegarmos aqui. Nesse momento, ó Pai, eu me coloco em Tuas mãos. Eu peço que o Senhor me abençoe em todos os aspectos da minha vida, me dando, portanto, condições, ó Pai, de ser o canal transmissor da Tua palavra nesta manhã, que todos possam ouvir, compreender e se proporem, ó Deus, a viver essa palavra. Meu Pai eterno, que a glória seja dada somente a Ti e que todos nós sejamos edificados. É a minha oração a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Sente, queridos, por favor. Mais uma vez, a paz do Senhor. Hoje é o primeiro sábado do mês de maio, dia 6 de maio. Portanto, é o início oficial do cultos que serão referente à família nesse mês, como fazemos sempre. E hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre família, um projeto de Deus. Família, projeto de Deus. Amém? Irmãos, como se trata da palavra projeto, nós temos que entender que essa palavra, em outras palavras, significa pensamento, significa aquilo que Deus desenvolveu, que Deus idealizou antes mesmo da família existir. Portanto, é importante que cada um de nós que estamos aqui nessa manhã possamos ter em nossa mente que a nossa existência, ela estava na mente de Deus. A nossa existência não é um mero acontecimento na história. O seu, o meu, o nosso nascimento não é obra do acaso. Deus idealizou a nossa existência. Amém, amados? Mas é necessário compreender o para que existimos.
por que existimos, o que estamos fazendo aqui nessa terra. E quando se trata, por exemplo, eu estava imaginando um pouquinho a minha história, aí eu comecei a imaginar que lá no final, mais ou menos, do ano de 64, ou no comecinho de 65, foi quando Deus começou a desenvolver a minha existência fisicamente. Eu nasci exatamente em setembro de 65. Fazendo um cálculo aí, no final de 64, eu fui plantado num terreno fértil de uma mulher. E essa mulher, por nome Ana, é a minha mãe. Mas para que isso acontecesse, Deus utilizou a semente viva de um homem chamado Antônio. E assim como aconteceu comigo, aconteceu com todos nós. Nós somos criação de Deus, só que nascemos dentro de uma palavra chamada procriação. Presta atenção nisso. O texto de Isaías 45, que eu acabei de ler, diz que Deus não criou a terra para ser vazia, Ele criou a terra para ser habitada. Então, portanto, a sua existência, antes mesmo de Deus criar a terra, Deus então imaginou: eu vou criar a terra, mas eu não vou criá-la para ser vazia, eu vou criar a terra para ser habitada. E o meio pelo qual Deus preenche ou habita a terra, ou faz com que a terra seja habitada, melhor dizendo, é a família. Amém? É a família. Só que boa parte da humanidade não entende este projeto chamado família, e é por isso que hoje muitas pessoas estão sofrendo seriamente dentro do contexto social chamado família. Por exemplo, abra sua Bíblia em Gênesis. Quero te convidar a abrir Gênesis. Quando você olha para Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 1, e você tentando entrar na mente de Deus, ou seja, compreender pela revelação das Escrituras um pouco o que Deus pensou, olhando para o capítulo 1 de Gênesis, nós vemos o versículo 26. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando o versículo da sequência diz: domine ele sobre os peixes. Então você percebe que nessa parte do texto, Deus criou o homem, imaginou criar o homem e deu ao homem domínio sobre as coisas criadas. Só que nessa parte do texto só fala do homem, não fala da mulher. Quando você vai para o capítulo 2, no versículo 7, vai dizer o seguinte: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Aí você vê então no versículo 7 do capítulo 2, Deus colocando em ação aquilo que ele imaginou. Amém? Percebe que primeiro ele criou os céus e a terra, e ele criou a terra para ser habitada, e da própria terra ele cria o homem. Mas voltando para o capítulo 1, vamos lá no capítulo 1, lá no versículo 27, escrito está: assim Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. Quando você leu comigo o versículo 26, dá então a ideia de Deus projetar a existência do homem. No versículo 27 afirma que Deus criou também a mulher. Mas voltando agora para o capítulo 2, olha o capítulo 2, por favor. Lá no versículo 18, escrito está: disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu quero que você pense comigo. Deus, quando disse isso,
Ele não disse isso porque ele não sabia que criaria o homem e a mulher, mas Deus estava trabalhando algo que somente com o tempo o homem compreenderia o projeto de Deus. Deus poderia, meu amado, ter criado o homem e a mulher no mesmo dia, no mesmo momento e na mesma matéria. Deus poderia ter criado o homem e a mulher do pó da terra, mas Deus não o fez assim. E por que Deus não fez assim? Por que Deus não criou a mulher do pó da terra da mesma forma que criou o homem? É porque Deus queria trabalhar um princípio que estava na mente dele, e esse princípio ele transmitiria ao homem. Qual é o princípio? Ainda no capítulo 2, lá no versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e esse o adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Percebe que Deus não criou a mulher do pó da terra, mas a mulher é essencialmente a mesma matéria do homem, pó da terra. Mas Deus não criou a mulher do pó da terra. Por que Deus não fez assim? Olha o versículo seguinte, 23. Disse o homem: esta é agora o osso dos meus ossos, carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Entenda essa parte, por favor. Principalmente os homens casados, e evidentemente eu quero que o homem solteiro compreenda isso também. Mas quando o homem recebe a mulher, o homem então compreende espiritualmente que a mulher é parte de si mesmo. O homem não vê a mulher como um ser a mais. O homem não vê a mulher como um objeto que ele recebeu. O homem não recebe a mulher como um brinquedinho de estimação. O homem não recebe a mulher como uma escrava de seu senhorio. O homem recebe a mulher como parte de si mesmo. Feliz é o homem que compreende a mulher dessa maneira hoje, e feliz é a mulher que compreende quem ela é. Presta atenção nisso. Eu tenho que ser bem aberto nesse ponto. O homem, quando compreende qual o valor da mulher, ele jamais despreza a mulher. E a mulher, quando se valoriza, ela mais se torna um objeto na mão do homem. Porque muitas pessoas estão sofrendo hoje, porque o homem, por causa do pecado, deixou de valorizar a mulher, e a mulher, por causa do pecado, deixou de valorizar-se a si mesma. E se nós quisermos viver o projeto de Deus, nós temos que entender que o projeto não ficou no vazio. Deus não deixou que um pecado fizesse com que a família se acabasse. Deus não deixou que o pecado fizesse com que a família perdesse o seu valor. Por favor, pense comigo um pouquinho. Quantas coisas o homem inventou? Quantas coisas o homem inventou com o passar da história? E o homem inteligente, como ser criado por Deus, o homem sempre pensa algo para restaurar aquilo que ele idealizou. Exemplo, o computador. O homem pensa em fazer algo para substituir uma peça que queima, algo que acontece com aquela peça. Para quê? Para que aquele computador não se perca de uma vez, não perca o seu valor. Deus, quando idealizou a existência da família, Deus não criou a família e deixou a família no vazio. A família está nas mãos de Deus. A família está nas mãos de Deus. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção
que a única maneira da família hoje viver a essência do projeto de Deus está em um nome, e esse nome é Jesus Cristo. Eu me volto um pouquinho para os solteiros. Não respondam para mim, vocês que são solteiros, namorando ou não. O que levaria você a se casar hoje? O que levaria você a se casar? O que levaria você a um cartório amanhã e colocar o seu nome no cartório? Será que o motivo é simplesmente a palavra, eu estou amando? Se essa palavra é o que está na tua cabeça, eu quero dizer a você nessa manhã, ela é insuficiente. Não pense você que essa palavra, eu estou amando, essa frase é o suficiente para você ir no cartório. Ela deve fazer parte, com certeza, mas ela não deve ser a palavra ou a frase suficiente. Então você deve pensar, pastor, então o que eu preciso para poder ir ao cartório amanhã? Você precisa entender o que é o casamento antes de dizer eu amo e quero me casar. Você precisa entender o que é o casamento. O que é o casamento? O casamento, ele não é fruto de um sentimento de um homem para uma mulher e de uma mulher para com um homem. O casamento é fruto da mente de Deus. Por ser fruto da mente de Deus, o homem e a mulher devem ter em seus corações a entrega a Deus, para em submissão a Deus viver a verdade do casamento. No capítulo 2 de Gênesis, por favor, observe aí mais uma vez o versículo 23. Disse o homem: esta é agora o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Essa palavra deixará não quer dizer abandonará, não quer dizer fugirá, não quer dizer escapará, é deixar. E quando um filho e uma filha deixam o lar para se unirem em vida conjugal, os filhos devem sair primeiro debaixo da bênção de Deus. E o que é isso, irmãos? E aí eu tenho que falar muita coisa com vocês, mas infelizmente não é palestra para casamento. Mas eu vou dizer para vocês sem medo de errar. Existem muitos casamentos nos últimos 200 anos que a motivação não é exatamente a compreensão do que é casamento, e nem é também a compreensão, ou melhor, a expressão amor. Muitos casamentos são feitos por precipitação humana. E o que é precipitação humana? Preste atenção nisso. É quando o casal ultrapassa o limite que Deus estabeleceu. Quando o casal ultrapassa o limite que Deus estabeleceu, há casos que nesse ultrapassar o limite há fruto. E qual fruto eu estou dizendo? Eu estou dizendo de uma gravidez. Quando há a gravidez, dependendo do casal, o casal pensa, a solução é? A solução é? Fala aí, igreja, qual é a solução? Casar. E por que a solução é o casamento? Por que a solução é o casamento? É porque a sociedade vai ver que eu estou grávida, a sociedade vai ver que eu engravidei, então melhor é casar. Logo se entende que o casamento, por mais que tenha sentimentos reais entre os noivos, ele foi motivado naquele momento por causa da gravidez.
Isso quer dizer que há uma antecipação do projeto, e não é vivido dentro do tempo. Amém? Quando é antecipado o projeto, aonde o casal vai morar? Na casa da sogra. Amém? Na casa da sogra. E quando eu digo casa da sogra, é literal. Por favor, não estou criticando ninguém, não. É que muitas vezes a sogra, não importa se é do rapaz, né, ou se é da moça, a mãe de quem, a sogra e o sogro decidem o seguinte: a gente vai separar um quartinho para vocês. O quarto é de vocês, ó. Esse quarto ninguém entra, é o quarto do casal. Amém? A cozinha é a única, mas o quarto é do casal exclusivo. Sabe o que significa isso? O casal vai ter liberdade íntima, mas não vai viver a profundidade do casamento ainda. Por quê? Porque quando vive a liberdade íntima, significa dizer: dentro do quarto vocês têm todo direito, fora do quarto a casa continua sendo minha. Eu mando na cozinha, diz a sogra. Eu mando na cozinha. Ou seja, a moça não vai poder mudar as coisas da casa, porque a casa não é dela, é só o quartinho. Aí passam, exemplo todo meu, passam 6 meses, 1 ano de casado. A moça chega para o rapaz e fala assim: ó, não dá, não aguento mais tua mãe. Tua mãe é muito chata. Se o rapaz passa a mão da mãe e fala assim: não fala mal da minha mãe. Aí a moça fala: não estou falando mal, estou sendo sincero, ela é muito chata, ela não me dá liberdade. Se for vice-versa, não é diferente. Por que está acontecendo isso? Porque o projeto não foi bem feito, as coisas não foram bem desenvolvidas. Outra coisa interessante, sabe qual é? É que estavam namorando, estavam vivendo a alegria da paixão, a alegria do namoro, mas teve a precipitação. Aí quando começa o casamento, já começa com o bebê chorando. Começa com o bebê chorando. Já começa a comprar leite condensado, ou melhor, leite ninho. Já começa a ter que comprar fralda. Ou seja, não houve um projeto financeiro para o casamento. As dívidas começam a ser vividas fora do tempo, e tudo isso causa problemas sérios. Mas você pode dizer: pastor, e caso que não tem gravidez? Vou falar baixinho aqui agora, tá? Só para a igreja ouvir. Eu estou explicando para vocês como a coisa é séria. É quando, principalmente casal cristão, está bombando, está com desejo maluco. Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Não está aguentando mais. O que fazer? Casar. Casar para quê? Casar para ter liberdade. Liberdade do quê? De pontinho, 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 você entende? Quando passa essa explosão do pontinho, pontinho, já não tem mais o mesmo desejo, já não dá mais a mesma vontade, porque explodiu, veio para fora o que mais queria fazer. Como acabou aquela loucura da paixão, não tem como manter isso. O que vai segurar o casamento então a partir daí? Por isso presta atenção. O casamento, ele tem um processo. E qual é o processo? Abra sua Bíblia em Provérbios. Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Os irmãos acharam?
De acordo com a tradução, é o mais fácil comunicar essa palavra com vocês. Mas, independente da tradução, é possível entender o que nós vamos ler agora. Provérbios 18. Amém, irmãos? Versículo 22. O que acha uma esposa, acha uma coisa boa, e recebe o favor de quem? Do Senhor. Veja bem, essa palavra achar não significa ver. Todo rapaz vê uma mulher todos os dias e o dia todo, dependendo do caso. Então o texto aqui não está falando simplesmente de ver. Você pode encontrar mulheres em qualquer lugar da terra, só que o texto está dizendo achar. Esse achar tem a ver com o meu sentimento, a minha naturalidade, aquilo que Deus estabeleceu em minha vida, que é a natureza, ela encaixa com a natureza daquela mulher. Lembra que o texto é a mulher é uma coisa boa. Em outras palavras, a mulher é algo bom que Deus criou para completar a vida do homem. Amém? A mulher é algo bom. O que foi que Adão disse lá no jardim? É osso dos meus ossos. Oh, coisa boa. Foi isso que Adão disse. Então encontrar uma mulher não é ver uma mulher. Encontrar uma mulher é simplesmente desejar uma mulher, mas é entender que é um favor de Deus. E quando o homem entende que a mulher é um favor de Deus, como que ele vai tratar essa mulher? Ele não vai tratar essa mulher como mais uma, mas como parte de si mesmo. Amém? Como parte de si mesmo. Em outras palavras, abre Efésios, por favor. Efésios 5. Amém? Efésios 5, versículo 28. Assim devem os maridos amar cada um a sua mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Em outras palavras, está dizendo: ó, o homem que ama a esposa, meu Pai amado, como é fácil falar essa frase, não está fazendo nada demais, porque está amando a si mesmo. Olha para você, homem casado, você está cansado de se amar? O homem que se ama jamais se cansa. Logo, o homem que ama a sua esposa jamais vai cansar de amar a sua esposa, porque ele compreende que a mulher é parte de si mesmo. Amém? Esses princípios são importantes para que a família aconteça. Então, quando a mulher compreende quem ela é uma bênção de Deus na vida do homem, e o homem compreende que a mulher é parte de si mesmo, o que vai nortear? Qual é a base de orientação para esse casamento? É a palavra de Deus. É nisso que o casamento vai se desenvolver. Só que entrou o pecado. Como o pecado entrou, não há casamento perfeito, meus amados. Não há casamento perfeito. Você pode esquecer, não há nenhum casamento que não houve nenhum desentendimento entre o homem e a mulher até hoje, desde o Éden. Porém, tem um detalhe: quando Cristo entra na vida desse homem e na vida dessa mulher, olha o que acontece. Observe o versículo 22 do mesmo texto aí. As mulheres sejam cada uma submissas ao seu próprio marido como ao
Senhor. Esse está dizendo o seguinte, que a mulher cristã, ela é submissa a quem, primeiramente? Ao Senhor. E quando a mulher é submissa ao Senhor, ela compreende qual é o papel dela na missão que Deus deu ao homem. É por isso submissão. Não é simplesmente virar capacho do homem. O homem recebeu uma missão da parte de Deus, e a mulher compreendendo qual é a missão que Deus deu ao homem, e ela entende o Senhor da vida dela como o Senhor que comanda a vida dela, ela se torna submissa dentro da missão. E qual é a missão que Deus deu ao homem? Chega no dia do casamento, evidentemente que a tradição mudou algumas coisinhas, mas o homem fala assim para a mulher: olha, eu prometo te amar. Até quando? Até quando, igreja? É até a primeira briga. Não é isso, né? É até que a morte o separe. Por que o homem faz essa promessa? Porque ele está declarando entender qual o valor da mulher. Então qual a missão do homem? Amar a mulher. É essa a missão do homem. Então o homem que ama a sua mulher, presta atenção, ele valoriza essa mulher, ele respeita essa mulher. Só que entrou o pecado. Como o pecado entrou, presta atenção agora, o que é necessário haver no homem? 1 Coríntios. O que é necessário haver no homem? 1 Coríntios capítulo 11. Amém? Quero, porém, versículo 3, 11:3. Quero, porém, que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem. O pecado entrou, então agora, para que o homem possa viver a verdade ou a vontade de Deus no casamento, quem tem que ser a cabeça do homem? O Cristo tem que ser a cabeça do homem. É muito mais fácil a gente dizer que o homem é a cabeça da mulher. Só que quando Cristo é o cabeça do homem, o que Cristo pensa vai governar o homem no relacionamento com a sua esposa, de forma que o homem vai ser cabeça não para mandar na mulher, mas vai ser cabeça para governo de um lar abençoado por Deus, de um lar dirigido pela vontade de Deus. Aleluia! Isso é a mente de Deus governando o homem, para que o lar seja uma bênção. E todo lar onde Cristo é Senhor, esse lar é uma bênção, mas não é lá sem problemas, por causa do pecado. Então quando presta atenção, quando há problemas no casamento, a solução não é a separação, a solução é conserto do altar, a solução é perdão. Isso é que Deus apresenta para conserto. Só que infelizmente, quando o Cristo não é Senhor desse lar, os problemas vão se acumulando, vão se acumulando. E sabe qual é o agravante, minha amada igreja, meu amado irmão, minha amada irmã? Sabe qual é o agravante? É que a gente não percebe que sem conserto do altar, Pedro, sem conserto do altar, capítulo 3, 1 Pedro, sem conserto do altar, há um gravíssimo perigo na vida conjugal de um casal. E qual é o gravíssimo problema na vida conjugal de um casal?
quando não há conserto do altar, isso é, quando a mulher não consegue conversar com o homem que a ofendeu, quando o homem não consegue conversar com a mulher que ofendeu a ele, quando ambos não conseguem se perdoar, mas mantêm a vida conjugal aparente. Presta atenção, para todo mundo eles ainda são casados, mas dentro de casa eles sabem que as coisas estão para arrebentar. E passa um ano, passa 10 anos assim. Só que um gravíssimo problema. Capítulo 3 de Pedro, versículo 7. Igualmente, vós maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais frágil, e como sendo elas herdeira convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Qual o problema, querido? É que muitas vezes você vem ao altar e você vem orar, você ora, só que você não conserta o altar. Aí você fica assim: meu Deus, eu oro, e a coisa não resolve. É que o problema não está em orar, está na ação. Deus fala: conserta o altar, e não conserta o altar. E a Bíblia vai dizer que quando o altar não é consertado, a oração não é ouvida. E aí, quanto mais o tempo vai passando, é como se esse casamento estivesse envolvido por cordas, presta atenção, que com o tempo vão se rompendo lentamente, vão se rompendo. Aí passa 10 anos, passa 15 anos, passa 20 anos, eu estou chegando aos 30, hein? Passa 30 anos, quando você menos espera, passa 40 anos, o casal muitas vezes se separa. Por quê? Porque muitas vezes esse casamento foi só de aparência, foi só para agradar a sociedade, só para agradar a igreja, só para agradar os pais, para agradar os avós, mas não para agradar a Deus. É por isso que muitos casamentos não dão certo, porque o princípio que deve nortear o casamento não são os princípios de Deus. Como o tempo passou, e eu não quero ficar só no casamento, preciso entrar na questão dos filhos. Aqui tem muitos filhos, e eu quero me dirigir uma palavra aos pais com relação aos filhos, já que família é composta por um homem, pela mulher e por seus filhos. Quem são os filhos que nascem no seio familiar? Primeiro, criação de Deus. A mãe nunca deve olhar para um filho e dizer: me arrependo do dia que você nasceu. A mãe não pode dizer isso, porque quando ela fala isso, é como se ela tivesse o poder sobre o nascimento da criança. A mãe não tem, o poder está em Deus. É terrível quando um pai diz isso para um filho, porque quando isso acontece, presta atenção, o pecado está imperando nesse lar. E quando isso acontece, geralmente, de acordo com a idade dos filhos, os filhos respondem aos pais à altura. E quando a resposta é dada à altura, o que acontece nesse lar? A contenda impera. E quando a contenda impera, Deus se afasta, não no sentido de estar ausente, é que Deus muitas vezes não tem a liberdade de atuar nesse lar. E quando Deus não pode atuar no lar, porque o casal, ou melhor, porque pais e filhos não se sujeitam à vontade de Deus, a contenda tende a crescer. E eu conheço muitos casos que os pais chegam e falam assim: ó, se você quer viver desse jeito, a porta da rua é essa aí, cai fora da minha casa. É como se a porta da rua fosse a solução para o problema familiar, e não é a solução para o problema familiar. Eu me lembrei de uma história, irmãos, eu quero compartilhar com vocês. É evidente que essa história eu não conheço ela totalmente,
Mas é uma história interessante. Eu espero nunca passar por essa experiência. Eu só tenho uma filha, mas eu conto a experiência de um pai com relação a uma filha. Eu não sei o que aconteceu na história, mas eu só sei que esse pai era também pastor. E a filha simplesmente saiu de casa. Por que ela saiu de casa? Eu não sei. Se ela foi expulsa de casa, eu não sei. Se ela foi envolvida pelas amizades, eu não sei. Eu só sei dizer que é um pastor americano e a filha dele saiu de casa e se envolveu na prostituição. E em um dado momento esse pastor, ele ficou tão abatido, e toda a igreja percebeu que ele estava abatido. E eu não sei quanto tempo ela ficou fora de casa, mas ele começou a pedir ajuda em oração. E chegou um dia que ele ia terminar o culto, e o irmão falou: pastor, não termina o culto ainda não, nós queremos orar pelo senhor. E a igreja orou pelo pastor. Por causa do quê? Por causa da filha que estava fora de casa. Quanto tempo, como eu já disse, eu não sei, mas orou. Aí o pastor deu a bênção apostólica e foi para casa. Naquela noite, quando o pastor foi dormir, a campainha tocou. E quando a campainha tocou, a esposa desceu a escada, foi na porta, olhou pelo olho mágico, como dizia, disse, e viu que era a filha. O coração dela encheu-se de alegria. E ela gritou para o marido: você não faz ideia quem está aqui. E ele desceu, abriu a porta, e a filha entrou. Eles agarraram a filha, eles abraçaram a filha, e ele perguntou: filha, o que aconteceu? Ela falou: pai, simplesmente eu decidi voltar. E ele perguntou para a filha: filha, que hora você decidiu voltar? Ela disse: pai, eu não sei o que estava acontecendo, mas eu senti tal hora um forte desejo de voltar. E foi exatamente o que a igreja estava orando por ela. Sabe por que aconteceu isso, irmãos? Primeiro, a igreja orou, mas tem uma coisa importante: além do Espírito Santo tocar na mulher, ou melhor, na filha, para voltar, os pais não abriram somente a porta do lar, abriram o coração. Quando os pais abrem a porta do lar para o filho sair, é que o coração está fechado para os filhos. Se o coração está aberto para os filhos, a porta do lar nunca vai ser aberta para o filho sair. Nunca. Vamos resolver o problema aqui dentro, mas você é meu filho. Só que tem um detalhe: quando os pais compreendem quem são os filhos em plenitude, abra Salmos, por favor. Quando os pais compreendem quem são os filhos em plenitude, Salmo 127. Bendito seja o nome do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre seu galardão. Aqui é bom demais. Você imagine só, isso aqui é meu, mas uma simbologia, ela vai receber por herança. Os filhos, antes de ser dos pais, são de Deus. São de Deus. Então, quando os pais recebem filhos por herança, eles são mordomos de Deus na vida dos filhos. Qual é o papel dos pais então? Cuidar dessa herança. Só que, presta atenção, se os filhos compreenderem que são herança do Senhor, o que vai dirigir a mente desses filhos? Fico o mês inteiro pegando esse assunto, não termino. Preste atenção, filhos.
O dia que vocês compreenderem que antes de ser filho dos seus pais, vocês pertencem ao Senhor, vocês vão aprender o que é honrar aos seus pais. Por que muitos filhos estão batendo boca com os pais? Por quê? Porque os filhos não olham os pais como representantes da autoridade de Deus. O dia que os filhos entenderem que os pais são representantes da autoridade de Deus, eles vão se calar e jamais vão debater com os pais, ainda que eles estejam aparentemente certos. Preste atenção nisso, hein? Eu estou finalizando por causa do tempo. Nem sempre os pais estão certos na forma de que falam e o que falam, porque os pais são também imperfeitos. Presta atenção, filhos. Mas quando os filhos entenderem que os pais são representantes da autoridade de Deus, ainda que os pais estejam errados, os filhos vão se calar diante da autoridade. Para quê? Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 13. Guarde isso, por favor, filhos. Romanos 13. Filhos e filhas. Versículo 13, ou melhor, versículo 1. Toda pessoa esteja sujeita às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Versículo 2: por isso quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Filhos, olhem para mim um pouquinho, filhos. Vocês não debatam com os pais de vocês. Os pais podem estar errados. Calem a boca.